Hoje será a sexta mensagem da nossa série, Uma Nova História. E hoje eu vou ler um texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. E hoje eu estarei falando sobre oportunidade. Oportunidades que Deus colocou na sua vida, Deus deu para você, mas por algum motivo nós fomos cegos, nós não prestamos atenção, e aí passou. E uma coisa verdadeira sobre oportunidade é que elas passam. E às vezes nós não aproveitamos essas oportunidades. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Feche seus olhos, irmãos, e vamos orar para que o Espírito Santo possa nos renovar na noite de hoje. Que você possa sair daqui hoje renovado pela presença e pela palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, use a minha vida, Senhor, para transmitir essa palavra para a tua igreja na noite de hoje. Que nós possamos sair daqui hoje confrontados, amadurecidos, alertados pela tua palavra, para que nós não venhamos perder oportunidades em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses dias eu estava lendo um livro, e nesse livro o autor diz que o brasileiro, ele valoriza muito os diplomas e despreza o conhecimento. Então, se uma pessoa chega e fala assim, ó, eu sou formado nisso, naquilo, tal, e tem um currículo maravilhoso, o brasileiro logo se impressiona com isso, mas despreza o conhecimento. Isso fica muito evidente quando nós olhamos para o mercado de trabalho e vemos o tanto de pessoas que têm diplomas e são péssimos profissionais. E outros que não têm diploma, mas são excepcionais naquilo que fazem. E nós temos isso muito enraizado na cultura brasileira. Se você se aventurar a ler um livro chamado O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, um livro escrito por Lima Barreto, quando você estava na escola, provavelmente, professor de português, passou esse livro para você ler. E eu li esse livro, e nesse livro fala que existe um homem chamado Policarpo, e esse Policarpo, ele não tem diploma nenhum, não tem nenhuma formação, nunca fez faculdade, nunca fez curso técnico, nunca fez nada disso. Mas ele era extremamente estudioso. E ele comprava muitos livros. E ele tinha uma biblioteca cheia de livros na casa dele. Mas ele não é como aquelas pessoas que têm muitos livros e não lê nada. Policarpo era um homem que tinha muitos livros e lia quase todos esses livros. Aí as vizinhas de Policarpo, tratada lá como vizinhas fofoqueiras e tudo mais,
passava pela casa de Policarpo e via a biblioteca dele pela janela. Aí as vizinhas falavam assim, para que ter tanto livro assim? Nem bacharel é, nem tem faculdade, para que tem tanto livro assim? Aí outras diziam assim, vai ficar doido de tanto ler. Quem lê muito fica doido. Só que no decorrer do livro, tem um episódio onde um advogado formado, todo engravatado, né, estiloso, gelzão no cabelo, tal, vai conversar com Policarpo. Policarpo é um cara simples, não tem faculdade, mas esse advogado, todo pomposo, vai conversar com Policarpo. E esse advogado leva uma aula do Policarpo. O advogado percebeu que diploma sem conhecimento não tem valor nenhum. O que vale de verdade é o conhecimento. É aquilo que nós sabemos de verdade. É aquilo que nós dominamos de verdade. Agora, se você por um acaso tem um diploma e tem o conhecimento, é uma combinação perfeita. Mas o brasileiro, ele não se importa muito com isso. O brasileiro, a partir do momento que chega uma pessoa e fala assim, eu sou formado nessa área, pronto, todo mundo já fica encantado com essa pessoa, mesmo sem perceber se essa pessoa tem conhecimento mesmo ou não. Então nós, de algum modo, idolatramos o diploma e desprezamos o conhecimento. E isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. Então nós vemos algumas pessoas que têm títulos, por exemplo, um general, né? O cara está lá, general do exército, cargo elevadíssimo, nunca lutou numa guerra. Nunca lutou numa guerra. Se for lutar contra o Paraguai, se arrebenta todo. Pastores de internet, que não vive a realidade da igreja local, os desafios de uma igreja de verdade, que fala um monte de coisa na internet, querem ensinar todo mundo na internet, mas ele mesmo não vive a realidade de uma igreja local, ele só sabe as coisas da internet. E aí, nós podemos lembrar também de músicos, que tem lá a sua carteirinha de músico. Nossa, eu sou formado, sou músico, tenho minha carteirinha aqui de músico. Aí você pede para tocar uma coisa, não sabe tocar. Toca um samba, não sei. Toca uma bossa nova, não sei. Toca um blues, não sei. Toca um jazz, não sei. Para que então essa carteirinha? Em compensação, tem músico que nunca entrou numa escola, mas você pede para tocar um jazz, toca. Você pede para tocar um blues, toca. Você pede para tocar um samba, sabe tocar. Pede para tocar um chorinho, sabe tocar. O conhecimento importa. E o diploma, sem o conhecimento, não vale nada. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender para que nós possamos falar sobre oportunidades. Porque nós queremos oportunidades, mas nós não queremos viver a realidade dessas oportunidades. Eu lembro no seminário, um rapaz que ele dizia assim, nossa, eu quero ser pastor, tal, né? Aí um amigo nosso perguntou para ele, mas eu percebo que você não gosta muito de pessoas. Aí ele falava assim, não, eu realmente não gosto muito, não. Falou, você quer ser pastor e não gosta de gente? Como assim você? Nós queremos ter alguns títulos, mas não queremos viver a realidade daquele título. Um exemplo, eu quero, vamos pensar de novo no exército. Eu quero entrar no exército, eu quero usar aquelas fardas, eu acho bonito, aquela roupa, né, maravilhosa, aquela coisa imponente e tal. Mas aí, o cidadão, ele não quer morar longe da casa dele, ele não quer levantar cedo, ele não quer levar esporro dos superiores dele, ele não quer passar dias fazendo exercício físico, ele não quer um monte de coisa. Ele não quer viver a realidade de alguém que vive no exército de verdade.
ele quer só ter a aparência de que é um grande soldado. E nós vamos nos enganando com isso, queremos muito a aparência, nos iludimos e achamos que a aparência vai resolver o nosso problema. Mas quando, agora presta atenção nisso, quando Deus for te chamar ou te dar uma oportunidade, Ele não vai te chamar para ter apenas aparência. É para você entrar na lama, é para você atravessar o rio, é para você viver a realidade dura daquilo que Deus te chamou. Não é para você só ter a aparência de alguma coisa. É para você viver aquilo de verdade. Um exemplo muito importante, João Calvino. Nós falamos muito sobre João Calvino. E aí, João Calvino, lá com seus 25, 24 anos, João Calvino, ele tinha um sonho na cabeça dele, que era o seguinte: ele não queria ser pastor de jeito nenhum. Não queria ser pastor. João Calvino queria ser escritor. E aí, o ideal na cabeça dele era o seguinte: ele falou assim: olha, eu vou para algum lugar aqui na Europa, bem isolado, uma cidadezinha pequena, eu vou alugar uma casinha para mim e tal, e eu vou viver os meus dias só escrevendo livros no meu escritório. Esse era o sonho de João Calvino, era o desejo dele, viver só no escritório escrevendo livros. Aí, na época de João Calvino, estava vivendo aquele período da Reforma Protestante, muita briga com a Igreja Católica, confusão, pessoas estavam morrendo, era um caos. E aí João Calvino conhece um pastor em Genebra, chamado Farel. E esse pastor fala assim: João Calvino, fica aqui comigo, me ajuda aqui na igreja, me ajude aqui, nós temos muito trabalho para fazer. Você vai ser importante para que a gente possa difundir as ideias da reforma, os princípios da teologia reformada. Fica aqui comigo. E João Calvino disse assim: não, eu não vou ficar não, porque não é aquilo que eu quero. Eu quero paz, eu quero ir para um lugar bem tranquilo, eu quero poder escrever, eu quero poder viver a minha vida tranquilamente, escrever meus livros e tal, é isso que eu quero. Aí Farel, que já era mais velho, experiente, falou assim: você, amaldiçoado seja você, rapaz, amaldiçoado seja você, porque você está vendo que estamos precisando de você aqui, e você está se negando a entrar nessa batalha. Você está vendo que estamos precisando de você, e você está se negando a sujar as suas mãos. E aí essa palavra bateu forte em João Calvino, a ponto dele ficar com um pouco de medo, e aí ele refletiu melhor, e ele decidiu ficar em Genebra. E aí ele assume uma igreja, começa a pastorear, e ele faz toda a sua história ministerial naquela cidade. Mas, presta atenção, ele teve que entender que essa oportunidade veio com a seguinte condição: você vai ter que se envolver de verdade. Tinha gente na época morrendo, tinha gente que a Igreja Católica estava perseguindo, que estava colocando para ser preso. Falou: opa, você é protestante, então você vai ser preso. João Calvino, de algum modo, corria alguns riscos, mas, por causa de uma palavra dura de Farel, ele resolve então ficar e ajudar na igreja e ajudar no movimento da Reforma Protestante. Essas coisas são importantes para nós falarmos sobre oportunidade. Porque é muito bonito nós falarmos sobre oportunidade, só que quando nós pensamos na nossa cabeça sobre oportunidade, nós esquecemos que essa oportunidade que você tanto quer, ela vai vir com muitas responsabilidades.
Vamos pensar aqui num casal, casamento. Quer casar? Vai casar? É bonito ter o título de marido, de esposa, mas conversa com o casal, e aí você vai ver o que esse casal tem que fazer por causa dessa oportunidade. Tem que pagar a conta, tem que lidar com conflitos, tem que pagar o aluguel, tem que pagar mercado, tem que pagar um monte de coisa, plano de saúde, é um monte de coisa. Gostamos do título, mas não gostamos daquilo que vem com o título. Mas, por isso, nós precisamos, na noite de hoje, entender que as oportunidades que Deus dar para você, elas virão com responsabilidade. Deus vai dar oportunidades para você, mas elas virão com responsabilidade. Então vamos lá. As oportunidades surgem, mas às vezes vêm disfarçadas de problema. Você vai ter um grande problema, mas na verdade aquele problema que você está tendo não é um problema por si só, ele é uma oportunidade para você. É uma oportunidade de você se desafiar, é uma oportunidade de você amadurecer, é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade para que você reveja alguns conceitos. Nós temos a tendência de olhar para alguns problemas e ficarmos deprimidos, mas não faça isso, porque esses problemas que você olha e você fica assustado às vezes, esses problemas servem, na verdade, melhor dizendo, são oportunidades que você está tendo para aperfeiçoar algumas coisas na sua vida. O texto que eu li, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas era um homem muito inteligente, ele era médico, mas ele tinha uma tendência a ser um historiador. Lucas, ele não viveu toda aquela coisa com Jesus. Provavelmente Lucas se converteu depois que Jesus até já tivesse morto. No entanto, Lucas começa a andar junto com os apóstolos. E um dos apóstolos que Lucas mais anda é com o apóstolo Paulo. Ele colou no apóstolo Paulo de um jeito que aonde o apóstolo Paulo ia, ele estava junto. Aonde o apóstolo Paulo ia, tinha vezes que o apóstolo Paulo era preso, e o único que ia visitar o apóstolo Paulo, sabe quem era? Lucas. Então Lucas começou a ouvir tudo aquilo que os discípulos, que os apóstolos falavam sobre o ensinamento de Jesus. Só que chegou num determinado momento que Lucas, ele analisou lá no primeiro século, na época dele, ele falou assim: eu escuto tanta coisa bonita sobre Jesus, mas eu vejo que parece que ninguém está escrevendo isso para ficar para a história. Ninguém está escrevendo isso para que essas informações possam contribuir com outras pessoas. Então, Lucas, ele analisa um problema. Qual era o problema? Tinha pouca coisa escrita com bastante profundidade a respeito de Jesus. Muita gente escrevia sobre Jesus naquele tempo lá, no primeiro século. Mas muita gente escrevia relaxado, de qualquer jeito. Coisas importantes que era bom relatar, as pessoas não relatavam. Milagres que Jesus tinha feito, os escritores da época não escreviam. Aí então Lucas, com a ideia de escrever uma carta para um homem chamado Teófilo, ele resolve estudar bem o conteúdo, ele resolve pegar todas aquelas informações que ele ouviu sobre Jesus, e ele resolve escrever aquilo que hoje nós conhecemos como o Evangelho de Lucas. Mas por que ele teve essa ideia de escrever esse Evangelho? É porque ele viu muita gente fazendo, mas relaxado. Talvez tinha homens que tinham título de escritor,
título de escritor, mas estava escrevendo tudo relaxado. Lucas nem era escritor, mas ele resolveu estudar com seriedade para que ele pudesse escrever relatos sobre Jesus de uma maneira mais séria e mais profunda. Presta atenção, Lucas viu ali um problema, mas esse problema não era um problema e ponto final. Esse problema era uma oportunidade, de modo que de tudo aquilo que foi escrito sobre Jesus no primeiro século, o que tem hoje para nós? Quais são as principais fontes? Mateus, aquilo que Mateus escreveu, aquilo que Marcos escreveu, aquilo que João escreveu e aquilo que Lucas escreveu. Ou seja, Lucas está entre as 4 principais fontes da história que fala sobre Jesus. Ele não tinha o título de escritor. Ele não tinha toda aquela pompa de um escritor. Ele andava com o apóstolo Paulo, suando, correndo. O apóstolo Paulo se metia em encrenca, ele estava junto, ele tinha que se virar, passava calor que nem um condenado, às vezes passava fome, às vezes tinha alguém que recebia eles de uma maneira ruim, e ele estava lá, envolvido de verdade. E por isso que nós precisamos olhar para o que Lucas está dizendo e aprender algumas coisas com ele. Ele diz assim, no verso 1, ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas está dizendo o seguinte: o que eu vou fazer aqui, muita gente está fazendo. Presta atenção. Grandes oportunidades que Deus vai dar para você, não vai ser uma coisa única. Nunca ninguém fez isso e agora Deus me deu essa oportunidade, não. Lucas diz que escrever sobre Jesus era quase que nem hoje falar sobre autoajuda. Um monte de escritor aí fala sobre autoajuda. Lá no primeiro século, tinha um monte de gente falando sobre Jesus. Era normal. Lucas, no entanto, ele resolve fazer algo superior àquilo que estava sendo feito. Às vezes Deus vai dar uma oportunidade para você, que é algo que algumas pessoas já estão fazendo. Algumas pessoas já fazem isso. E talvez são milhares de pessoas que fazem aquilo que Deus quer que você faça. Mas são milhares de pessoas que fazem de um modo relaxado. Eu tenho um colega que mora lá na cidade de Toledo, no Paraná, e ele está estudando para um concurso público. Ele é contador, e ele está levando muito sério essa prova que vai ter, esse concurso. E ele disse que estudando ele descobriu o seguinte, que de 100% das pessoas que colocam o nome lá para fazer o concurso público, 100% dessas pessoas, sabe quantas pessoas realmente estão estudando para passar no concurso? De 100%? 5%. Aí o professor dele disse assim: esses 100% aqui não são seus concorrentes. Sabe quem são seus concorrentes? São só 5%. Só que esses 5% que são seus concorrentes, são pessoas que estudam muito, se dedicam muito. O que isso mostra para nós? Não é porque tem muita gente fazendo que não precisa de você fazer. Não, isso aí já tem muita gente fazendo, eu nem vou fazer, não. Às vezes Deus quer que você faça justamente aquilo que tem um monte de gente fazendo.
mas Ele quer que você faça de uma maneira excelente. Ele quer que você faça de uma maneira superior. Ele quer que você faça de um modo que ninguém está fazendo. Então, essa primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com o nosso irmão na fé, Lucas. Ele diz o seguinte depois: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Eu mesmo, olha só, ele não é um escritor. Na época era muito comum um homem muito rico dizer assim: olha, eu quero que você escreva um livro, eu vou pagar toda a sua despesa do mês, pode ficar tranquilo, só se dedica em escrever o seu livro, tá bom? Aí o escritor profissional, que tinha o título de escritor, falava: então tá bom, então eu só vou escrever. Lucas não teve isso. Lucas estava na correria com o apóstolo Paulo. É correria com o apóstolo Paulo, viaja daqui, vai para lá, prega, fica até de madrugada, levanta cedo, vai para outra cidade e tal. É aquela loucura com o apóstolo Paulo. No entanto, Lucas diz o seguinte: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever. Ele percebeu que ali tinha um problema, mas que esse problema não era só um problema, esse problema era uma o quê? Oportunidade. Oportunidade. Tem coisas que vai ter muita gente, irmãos, que vai ter a vida confortável para fazer, a vida confortável, sabe aquelas pessoas assim, que tem alguns privilégios na vida, que talvez não precisa trabalhar, tem um dia todo ali de boa e tal, não precisa se preocupar com nada, o pai banca tudo, a mãe banca tudo, está tudo na paz, está tudo ali tranquilo. Normalmente essas pessoas não rendem nada. Sabe quem são as pessoas que fazem as grandes diferenças na história? É aquele cidadão que trabalha de manhã, tarde e à noite, tem filho para cuidar, tem a mulher que trabalha de manhã, tarde e à noite, tem uma loucura, vai resolver um monte de coisa. São essas pessoas que mudam a história. São essas pessoas. Eu estava lendo esses dias sobre Júlio César, o imperador romano. Júlio César, ele era um general extremamente ativo, ele era um general extremamente, uma pessoa assim que dava o sangue em tudo que ele ia fazer. Chegou num momento que ele queria ir para o Egito, e o exército dele todo chegou na beira do mar. Chegou lá Júlio César na beira do mar com o exército todo dele, e ele queria atravessar o mar para ir para o Egito. Você sabe quantos navios ele tinha? Zero navio, tinha nada. O que ele fez? Eles começaram a construir navios naquele momento, para que eles pudessem pegar esses navios que eles estavam construindo e atravessar para chegar no Egito. Eles não falaram assim: gente, então vamos sentar aqui todo mundo em paz, tranquilo, vamos ficar todo mundo na bênção, e aí a gente vai pedir para que algumas pessoas mandem navios para nós vamos esperar esses navios chegar, e aí nós vamos entrar nesse navio cheio de alimentos e nós vamos lá para o Egito. Não. Chegou na beira do mar, não tinha nada. Ele pediu para começar a derrubar todas as árvores e para começar a construir navios que eles queriam atravessar o mar e chegar no Egito. Aí ele perguntou para Marco Antônio, falou assim: olha, quanto tempo demora para a gente construir? Marco Antônio falou assim: olha, eu acho que aí uns 3, 4 meses. Ele falou assim: eu preciso desse negócio pronto em 2 meses. Rápido. As oportunidades, melhor dizendo, as pessoas que vão conseguir aproveitar as grandes oportunidades da vida, são aquelas pessoas que você olha, você fala assim: gente, eu não sei como que essa pessoa faz isso. Porque não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada.
Não sei como que essa pessoa consegue fazer tanta coisa assim. Como que Lucas escreve um evangelho maravilhoso desse, acompanhando o doido do apóstolo Paulo? Corre com o apóstolo Paulo daqui, corre com o apóstolo Paulo de lá, vai não sei na onde, viaja. Como que Lucas conseguiu escrever desse jeito? E nós, às vezes, queremos cometer o erro de João Calvino. Nós, para sermos usados por Deus, sabe o que nós queremos? Nós queremos ir para um lugarzinho bem tranquilo, queremos ter a vida maravilhosa, em paz, uma cidade linda, uma cidade assim impecável, para a gente viver lá tranquilo, aí sim a gente se dedicar para o nosso ministério. Aí nós queremos se entregar a Deus, olha, de todo jeito. Falar, Deus, eu só vou conseguir me dedicar no ministério quando eu tiver com a minha vida financeira estável. Aí eu vou parar com essa loucura de correr atrás de dinheiro e tal. Aí sim eu vou me dedicar na igreja. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Porque Deus não usa pessoas assim. Deus usa aquelas pessoas que você olha e você fala, eu não sei como que essa mulher tem tempo. Eu não sei como esse homem arruma tempo. Mas é justamente esses que Deus pega para transformar a história. É justamente esses. Por isso que nós precisamos entender que as oportunidades que Deus vai dar para você, e Ele vai dar oportunidades para você, grave isso, Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Ele vai dar oportunidades para você, mas saiba de uma coisa, elas não vão vir assim maravilhosas, elas vão vir assim meio sujas, elas vão vir assim meio cheio de lama, elas vão vir assim, você vai olhar, você vai falar, nossa, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Na verdade, você vai pedir quase que um livramento de Deus, fala, Deus, me livra desse negócio. E é justamente isso aí, que é aquilo, irmãos, que Deus vai colocar na sua mão, para transformar a sua vida, transformar a história da sua família, transformar a história da igreja, transformar a história da cidade. É justamente esse negócio sujo, esse negócio que não é muito bonito, que você olha e você fala, esse negócio aqui não é para mim não. É justamente isso que Deus vai pegar para transformar. Eu mesmo, Lucas diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Se fosse para analisar, eu talvez não teria tempo de fazer isso. Talvez teria outros escritores no meu lugar para fazer isso. Talvez tinha outros homens para escrever com mais tempo do que eu. O apóstolo Paulo não me deixa em paz. Mas mesmo assim, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Desde o começo, e decidi escrever um relato bem detalhado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Irmãos, as oportunidades vão vir meio sujas, e vão vir para pessoas que talvez não tenham todo o tempo do mundo. Nossa, mas como eu tenho tempo, agora eu quero me dedicar só ao reino de Deus. Esqueça. Vai vir para aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, não tem tempo para nada, Jesus. Tem tempo para nada. É justamente essas pessoas que Deus vai pegar e vai começar a trabalhar. Mas vamos em frente. Tem algumas questões que eu quero que você observe na noite de hoje. Primeiro, as oportunidades surgem, mas às vezes vêm disfarçadas de problema. Isso nós já entendemos. Agora, algumas coisas nós precisamos fazer e assumir. Primeiro, aprenda a assumir que você tem problema. Aprenda a assumir que você tem um problema. As oportunidades vêm normalmente na sua constatação de algum problema.
Lucas observou e falou assim: olha, tem muita gente falando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus, mas não está legal. Qual é? Esse é o problema. Lucas está dizendo: aqui está um problema e que precisa ser resolvido. Você às vezes vai perceber que existe um problema. E nós precisamos ter coragem para assumir a responsabilidade, para sermos a solução desse problema. A solução. Lucas poderia ter dito assim, ó, observe. Falar, poxa vida, um monte de gente aí, ó, poderia escrever sobre Jesus. Ô Marcos, escreve aí sobre Jesus, vai, alguma coisinha. Ô Jô, escreve aí alguma coisinha sobre Jesus. Eu não tenho tempo, eu estou com o apóstolo Paulo não me deixa em paz. E aí, taca para o outro. O que Lucas faz? Eu mesmo decidi resolver o problema. Eu vi um problema, eu mesmo decidi resolver o problema. Então nós precisamos, nessa coisa de querer algumas oportunidades na vida, algumas oportunidades vão surgir para você na hora que você vê um grande problema, e aí em vez de você correr, se esconder e falar para outro resolver, você diz, não, eu vou resolver esse problema, porque eu vejo nesse problema uma oportunidade de Deus na minha vida. Nós precisamos, irmãos, aprender com os homens da Bíblia, porque esses homens, sim, têm muita coisa para nos ensinar. Uma outra questão importante: assuma a responsabilidade pelo erro. Os cristãos do primeiro século estavam errando. Poderiam escrever sobre Jesus, poderiam caprichar, fazer um grande livro assim, maravilhoso sobre Jesus, para que hoje a gente pudesse ter informações de tudo sobre Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas naquele tempo não quiseram se esforçar tanto assim, não quiseram se dedicar tanto assim, e aí sobrou para aqueles que estavam muito atarefados. Mas Lucas, ele assume a responsabilidade. Ele diz, a minha geração está falhando, a minha geração não está escrevendo o tanto que deveria escrever sobre Jesus, ou a minha geração não está escrevendo com a excelência que Jesus merece. Então ele assume a responsabilidade pelo problema. Nós, o que é que nós fazemos hoje? Muito comum. Nós fugimos. Nós dizemos assim, não fui eu. Tem um problema lá na sua casa, aconteceu um problema lá. Aí você diz, não fui eu. Na empresa, não fui eu. Na igreja, não fui eu. Foi o outro. É a síndrome de Adão e Eva. Deus chega em Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu? Aí Adão fala, Senhor, foi a mulher, Senhor. Aí Deus chega na mulher, o que aconteceu, Senhor? Foi a serpente. Não fui eu, foi o outro. E nós vamos colocando a culpa nos outros. Mas nós precisamos aprender a assumir responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Tem algumas coisas que estão erradas na sua vida, que não estão dando certo na sua vida, que só vão ser curadas, só vão ser transformadas a partir do momento que você bater no peito e dizer assim, olha, eu estou errado, fui eu, a culpa é minha, a culpa é minha. Eu lembro de um relato de um pastor. Ele estava muito desanimado na igreja, pastor americano, muito desanimado na igreja dele. E aí ele recebeu a visita do pai dele, que era um pastor já bem idoso. Aí o pai dele conversando com ele, tal, os dois conversando lá na casa dele. Aí ele falou para o pai dele, falou, pai, eu estou querendo desistir aqui da igreja, tal, eu não estou muito feliz, estou meio desanimado. Aí o pai dele falou assim, olha meu filho, você pode até desistir da igreja, mas primeiro
analise o que você tem feito. Você está ensinando do melhor jeito que você pode ensinar a igreja? Como que está a sua vida de oração, meu filho? Você está orando? Você está orando pela igreja? Você está se dedicando com o ministério que Deus colocou na sua mão? Ou a culpa não é sua? É coisas que você, na verdade, está fazendo certo, mas, na verdade, são coisas externas. Faça essa análise. Só depois disso você entrega a igreja. Aí esse pastor mais novo, filho, resolveu fazer análise. E ele percebeu que, de fato, ele não estava preparando as pregações para pregar na igreja. Ele não estava se dedicando. Ele não estava orando. Ele estava exercendo o ministério dele de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer modo. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Aprenda a assumir a responsabilidade. Olha aqui. Você sabe alguns problemas que você tem enfrentado. Você sabe alguns desafios que você tem enfrentado. E as coisas só vão mudar quando você dizer assim: a culpa é minha. Analisa, porque provavelmente a coisa está ruim e provavelmente a culpa é sua. A culpa é sua. Então, isso aí é algo importante para nós pensarmos e nós aprendermos com a palavra do Senhor. Outra coisa importante: não pegue o que está à mão, mas lute por aquilo que realmente importa. Presta atenção. Não pegue o que está à mão, mas lute por aquilo que realmente importa. Nós gostamos de pegar aquilo que está fácil. Opa, isso aqui está fácil, então eu vou pegar. Para quê? Para eu não precisar ralar muito, para eu não precisar cansar muito, não. Novamente, eu ouvi um relato de um pastor que ele estava precisando de uma secretária na igreja. Aí qual é a tendência dos pastores? A gente olha para a igreja e fala assim: qual que é o irmão que está desempregado? Né? Eu vou ajudar o irmão para ajudar a ter uma renda no final do mês e tal. Eu vou pegar essa irmã aqui, para ser secretária da igreja. Aí o pastor diz o seguinte: nós precisamos analisar a irmã. Se ela está desempregada, qual é o motivo dela estar desempregada? Porque talvez ela está desempregada porque ela não é boa na atividade dela, por isso que ela está desempregada. E aí o pastor, querendo ajudar a irmã, ele acaba prejudicando a igreja. Porque às vezes nós queremos pegar aquilo que está à mão, e não queremos lutar por algo melhor, não queremos investir em algo melhor, não queremos gastar tempo investindo em algo que pode de fato resolver o problema. Então na sua vida vai ter algumas coisas que vai estar na mão. Não, isso aqui está fácil, tá, vou pegar isso aqui. E às vezes nós precisamos lutar por aquilo que realmente importa. Vai dar mais trabalho? Vai. Vai ser mais custoso? Vai. Mas, irmãos, nós precisamos aprender isso. Porque algumas oportunidades que Deus vai colocar na sua vida, você vai precisar de pessoas, você vai precisar tomar decisões, e algumas decisões difíceis. Você vai ter que tomar decisões, e algumas que não serão simples,
na sua casa, lá na sua família, algumas questões para serem resolvidas, terá que ser tomadas decisões difíceis. Na sua vida profissional, vai ter algumas decisões que serão difíceis. Você vai ser tentado a pegar alguma coisa que está fácil. Ah, não, eu não vou mudar de emprego, porque aqui eu já estou acostumado e tal, e não sei o quê. Mas, na verdade, está surgindo uma grande oportunidade para você em outro lugar. Mas você fica preso, amarrado numa coisa que você sabe que não vai dar futuro para você. E aquilo ali vai passando os seus dias, você vai envelhecendo, e quando você percebe, você só pegou aquilo que estava na mão. Você não quis realmente investir, se arriscar, não quis realmente pegar aquela oportunidade suja de lama e limpar ela. Você não quis. Às vezes nós não queremos isso. Nós queremos pegar as oportunidades que estão à mão, que está mais fácil. Vamos em frente. Aprenda a corrigir seus erros imediatamente. Diga aí para o irmão que está do seu lado aí. Aprenda a corrigir seus erros imediatamente. Agora faz o seguinte, diga para você mesmo, aprenda a corrigir os seus erros imediatamente. Não é fácil, né? Dizer para o outro corrigir os erros, nossa, é uma delícia, meu Deus, como que é bom. Senhor, é a melhor coisa do mundo. Falou assim, ó, você precisa mudar, hein? Isso aí não está legal. Nossa, mas é uma maravilha. Falar para o outro corrigir. Agora, eu corrigi os meus erros. Eu corrigi os meus erros imediatamente. Aí a coisa fica complicada. Mas, no entanto, para que nós possamos desfrutar de algumas oportunidades e vivermos uma nova história com o Senhor, nós vamos precisar corrigir os nossos erros. Mas não é corrigir o erro daqui a um ano. Não é corrigir o erro só em 2021. É corrigir o erro imediatamente. Você sabe que errou, meu irmão, dá um jeito de corrigir isso imediatamente. Corrija. Precisa pedir perdão? Peça perdão. Você precisa ajudar? Ajude. As coisas não estão legais para você. Você percebeu aonde está o erro? Corrija imediatamente. Mas nós fazemos o quê? Nós não gostamos disso, nós gostamos de esticar o elástico. Fala assim, não, até agora Deus não me puniu, né? Até agora Deus não me castigou, até agora eu não tive nenhuma consequência, até agora a coisa não ficou feia para o meu lado, até agora está dando tudo certo, então eu vou esticando o elástico o máximo que dá. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser prudentes. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos nos arrepender. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos analisar a nossa vida e prestar atenção àquilo que está errado e precisamos mudar. Nós precisamos corrigir os nossos erros imediatamente. O que você precisa mudar? Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Então corrija, mude. Mude, não fica esticando o elástico, não fique pagando para ver, não fique testando o Senhor. Mude, corrija o erro imediatamente. E por último, e talvez mais importante, é o seguinte: os obstáculos da vida te deixarão mais forte. Os obstáculos da vida
te deixarão mais forte. Alguns problemas que você enfrentou, está enfrentando, está passando, está servindo para te deixar mais forte. Está servindo para amadurecer algumas coisas em você que não seriam amadurecidas de outro jeito, só desse jeito. Os obstáculos te deixam mais forte. Eles te deixam mais forte. Por isso, nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Nós não podemos ser daqueles que desistem. Nós não podemos ter um problema no nosso ministério, um problema na igreja, um problema na família, um problema no trabalho e desistir. Nós precisamos aprender com eles e nos tornar mais fortes. Lucas não seria o mesmo Lucas se ele não tivesse vivido tantos problemas com o apóstolo Paulo. Ele não seria o mesmo Lucas. As palavras que ele escreveu não teria tanto peso. João Calvino, se ele tivesse realmente realizado o sonho dele de ir para uma cidadezinha lá na Europa, bonita, ficar tranquilo lá escrevendo, talvez os livros dele não teriam feito tanto sucesso. Talvez não teriam feito tanto sucesso. Talvez os livros dele seria como um livro de um adolescente imaturo, crianção. Mas como ele estava enfrentando muitos problemas, quando João Calvino começou a escrever de verdade, tudo aquilo que ele escrevia tinha muito peso. Quando Lucas começou a viver com o apóstolo Paulo e ter as experiências, viver os problemas, ver o apóstolo Paulo sofrer, ver o apóstolo Paulo chorar, ver o apóstolo Paulo sendo chicoteado, ver o apóstolo Paulo sendo preso, ver no apóstolo Paulo um homem tão usado por Deus, passando por tantos problemas, e isso deu em Lucas uma consistência que se ele tivesse tido uma vida tranquilinha lá na casa dele, ele jamais teria essa maturidade. Por isso que você não pode olhar para as dificuldades que você teve na vida e abandonar. Essas dificuldades que você tem enfrentado vai servir para quando você abrir a boca, o que você falar vai ter peso. Vai ter peso, vai ter consistência. Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa reclamou para você assim: pastor, eu estou com crise de fé, eu não acredito mais em Deus. Meu irmão, você vai olhar para a pessoa com a maior tranquilidade do mundo: minha filha, você está tendo crise de fé agora. Quantas crises de fé eu já não tive na minha vida? Quantas vezes eu já não questionei a existência de Deus? Quantas vezes eu já não ajoelhei e achei que não tinha sentido nenhum aquele negócio de ajoelhar e orar a Deus? Mas você não pode desistir. Continue perseverando, continue lutando, e você vai ver que tudo isso vai passar, que tudo isso vai ser superado, e no dia que você for dar um conselho para alguém, o seu conselho vai pesar 1 tonelada, porque você não é daquele homem ou daquela mulher que enfrentou um problema e abandonou. Você é daquele homem que enfrentou um problema, enfrentou uma dificuldade, lutou por isso, venceu, e agora você pode ajudar outras pessoas. Os obstáculos da vida te deixarão mais fortes. As oportunidades, elas vão vir, mas elas vão vir nem sempre de um modo perfeito. Algumas oportunidades, irmãos, na sua vida, elas vão surgir assim, de um modo tão natural, tão bonito, você vai falar: meu Deus, eu nem acredito que essa porta está se abrindo para mim assim, de uma maneira tão natural, porque acontece isso também. Você fica até assustado, você fala: nossa, eu não acredito que acontece um negócio desse, de uma maneira tão espontânea assim. Mas algumas oportunidades, como a oportunidade aqui do Lucas,
elas não vão vir assim tão bonitinha, parecendo que desceu do céu, assim, aquela coisa angelical, não. Essas oportunidades vão vir, irmãos, parecendo um filme de terror. Mas aí você vai precisar orar, lutar. E você pode ter certeza que o mesmo Deus que colocou, que permitiu que você enfrentasse isso, é o mesmo Deus que vai te abençoar para que você supere isso. O apóstolo Paulo, e agora eu fecho nessa noite, sabe o apóstolo Paulo, aquele que Lucas tanto acompanhou durante toda a sua jornada cristã? O apóstolo Paulo que tanto sofreu na vida, sabe o que o apóstolo Paulo diz? E agora nós vamos orar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, não é uma ou duas ou três coisas, todas as coisas, sabe esse problema que você está enfrentando? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você pode não entender o que você está passando agora, mas saiba de uma coisa: se você se entregar ao Senhor, se você se entregar a Deus, se você depositar toda a sua confiança em Deus e perseverar, um dia você vai testemunhar. Um dia você vai estar morto e o seu testemunho vai falar por você, assim como diz lá em Hebreus. Pessoas que morreram, mas o sangue ainda falam. Você vai ser um homem, uma mulher, que quando morrer, o seu testemunho vai vai glorificar o nome de Deus, porque você não foi um homem que retrocedeu, você não foi uma mulher que desistiu, você foi um homem que perseverou. Deus vai colocar oportunidades na sua vida. Deus vai colocar oportunidades na sua vida, meu irmão. Mas saiba, elas nem sempre vão vir lindas e maravilhosas. Mas saiba de uma coisa: você só vê o agora, Deus, Ele vê o final da história. E você pode ter certeza que Deus, Ele tem um final de bênção para você. Ele tem um final de conquista para você. Ele tem um final abençoador para você. Amém? Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração.